aqui a compartilhar, precisava de um retorno na questão do tamanho aqui da tela, se está dando para ver, né? Como é que está aí? Está legal a tela? Tá ótimo. Tá. Então, meu nome é Lincoln, tá? Participo aí da SPOB, né, com alguns módulos no curso de formação e aqui também no curso de Didata. Antes eu vou falar um pouquinho da SPOB aqui, fazer uma propagandazinha, uma divulgação, né, vamos dizer assim. A SPOB hoje ela está com 3 cursos regulares, né? Que é esse de capacitação, que é o de formação, né, continuada, para a pessoa atuar, caso ela queira, a nível clínico, né? Tem o curso de Didata, que é esse que nós nos encontramos aqui, e também tem um curso de introdução à psicanálise, é um curso curto, mais curtos, eu acho que são 8 meses, se não me engano, para que tem pessoas que querem conhecer a psicanálise e depois se decidir se vão fazer a formação, porque a formação tem o tripé, né? Tem uma carga teórica maior, tem a questão da análise pessoal ou de data, né? E o estágio supervisionado. Caso a pessoa, depois que fizer a introdução, ela resolva entrar para a formação, ela tem uma redução de alguns módulos, tá? A gente consegue reduzir. Tem também grupos de estudos. Esses grupos de estudo eles são liberados de forma gratuita para o aluno em formação e para pessoal que não esteja nos cursos, tem uma taxa pequena, sabe? São grupos que abordam os livros do Freud, dentro do campo freudiano. Eu ministro esse grupo aqui, eu coordeno esse grupo, que é o volume 7, precisamente a sexualidade, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Então, como é feito esse grupo? A gente lê o texto, né, e discute, tá? A base dele é o volume 7 mesmo. E, ao final, a gente entra no Édipo. O Édipo tem a ver, né, uma complementação, um complexo de Édipo. Os textos freudianos, sempre texto freudiano. Tem outras pessoas também com grupo de estudo. Atualmente tem 3 ou 4 grupos de estudo. Esse que eu participo, que eu coordeno, é quarta-feira, de 15 em 15 dias, e vai recomeçar agora em junho. Nós já estamos na 4ª edição desse grupo. É um percurso, porque é longo, né? Mas é bem legal, tá? E tem também os cursos de atualização, né? Atualmente, eu acho que tem 3. Tem um da Clerian, um do Francisco, eu acho que tem mais um, se não me engano, e tem esse aqui, que é a primeira vez que eu estou levando para a SPOB, eles pediram que eu organizasse, né? Que é a escuta na psicanálise, que é uma área que me interessa muito, né? Aí sim, a abordagem dentro do campo freudiano e lacaniano também, tá? A gente não precisa ficar preso só ao campo freudiano, né? O início também em julho, aí vai ser segunda-feira, quinzenal, online também. Tá? Então vamos aqui hoje ao nosso encontro, né? Essa, primeiro assim, por que vocês buscaram esse curso de didata? Qual seria o objetivo? Vocês poderiam me dizer assim, qual seria o objetivo de ter buscado esse curso? É aprender, é aprofundar mais, é conversar mais? Bom dia, Marcos. Vou responder por mim. Eu busquei para aprender mais e porque eu já sou professora. Então, só estou querendo trocar área, quem sabe no futuro. Quero parar de dar aula para adolescentes, já cansei. A família, mais ou menos, né? Sempre a família permite eu... Um dia professor para o resto da vida. Entendi. Ouvi de um paciente isso essa semana. Um dia professor para o resto da vida. E eu já sou professora, que é quase 30 anos.
Então é quase isso. Eu só quero trocar a área agora. Eu também dei Quem aula há sabe? muito tempo em outra área. É. Legal, legal. Tá. Mais alguém gostaria de falar? Bom dia. Eliana, Como eu já coloquei diga lá de Petrolina. Petrolina, Pernambuco, como eu já coloquei, fazer clicar lá o checklist de ter feito, porque desde a época que eu me formei, eu gostaria de ter feito e foi adiado. Eu gostaria de Mas, ter feito. Que desejo é esse? Fala um pouquinho desse desejo. na verdade, eu entendi que a supervisão, na época, ela ia dar o respaldo para alguns movimentos da própria SPOB ou para acompanhar outros profissionais e tal. Entendi. E, na época que a gente se formou, a SPOB não tinha essa visão clara de supervisão. Era uma coisa que se falava, mas não se tinha essa... Em 2002 não se falava de supervisão como se fala hoje. Então, a gente se formou e a gente ficou solto, né, no mundo, no planeta. Cada um foi se virando, mais ou menos isso. Agora, quando surge esse movimento da SPOB, né, na internet, que viabiliza o acesso, então, eu achei que é uma coisa boa conhecer outros profissionais da SPOB. Acredito que a linguagem da SPOB ela é específica. Então, a gente escuta outros profissionais, mas eu gosto dessa escola, eu gosto de beber nessa fonte. Então, achei que ia ser benéfico e também quero entrar nesse processo de supervisionar, de abrir aí um trabalho de supervisão para psicanalistas. Tá, então o seu desejo está nesses objetivos aí, ok? Sim. Entendi. Mais alguém quer falar? Eu queria. Pode falar, Marcos, por favor. Há muitos anos atrás, um amigo meu me disse que a diferença entre um especialista e um leigo não era só a questão da quantidade de conhecimento, mas era a questão do foco, né? Então, ele disse que você só ia se tornar bom em alguma coisa se você engravidasse daquilo. Porque ele disse que assim, uma menina de 20, 22, 24, 25 anos, né, não sabia absolutamente nada de neném, mas no momento que ela engravida, em 9 meses ela se torna uma especialista. Ela sabe onde estão as melhores casas, os melhores produtos, as melhores marcas, aonde tem pracinha com areia limpa para o neném dela poder brincar. Ela aprende tudo de informações que já eram disponíveis anteriormente, mas que ela não tinha acesso porque não tinha um interesse direto. Então, nesse ambiente de psicanálise, apesar da minha idade eu ser bem novo, né, nesse ambiente, eu quero abraçar o máximo possível. Tudo que estiver disponível em relação ao conteúdo disso eu quero. Você realmente engravidou, né? Ao contrário da nossa primeira colega aí, eu também fui professor, mas eu quero romper isso porque eu não aceito mais essa sentença. Na verdade, eu quero fazer outra coisa. Mas eu também aprendi que a gente só aprende direito alguma coisa quando você aprende para ensinar. Enquanto você aprende só como espectador, você não sabe muita coisa, não. O se qualificar para poder ensinar é quem te Eu prepara acho que melhor. a psicanálise, como é uma área que envolve o humano, ela engravida mesmo a gente se envolve. Então, vai cobrando tempo, vai cobrando atenção. Se a gente ficar nela, né, dá tempo para ficar, ocorre uma mudança na forma de ler os textos, de produzir o estudo, né? Isso aí. Todos vêm de áreas distintas, não existe uma área da psicanálise, né? A própria psicologia não, é diferente, totalmente diferente da psicanálise. Então, a gente tem que adequar primeiro a mente, até para entender, né, os textos, e isso vai acontecendo. Depois é difícil a gente voltar atrás, né? É uma transformação que o curso produz na gente, né? E essa transformação, ela, ela ocorre porque a aula em psicanálise, ela é diferente, né? Aqui nós temos professores, né? A aula, ela é diferente de uma aula tradicional, que ramo seja. Ela tem que ser um encontro de formação, tá? Então, primeira dica, né?
o encontro de formação, ele exige que a gente conviva com a dúvida. E porque ele gera dúvida, ele tem que gerar dúvida. Então, hoje, aqui nessa minha apresentação, esse nosso encontro, nós vamos sair daqui com conhecimentos, com formação de saber, né, que todo encontro produz, mas também temos que sair com dúvidas. Isso leva à formação continuada, tá? Então, quando a gente passa pela formação, pelas aulas teóricas, essas aulas, elas têm que ser um tipo de aula que leve a questionamento, e levando ao senso crítico, né, ao questionamento, nos produza dúvida, né? Não é só uma transmissão de teoria. Tem campos que permitem uma transmissão de teoria. A princípio, eu acho que todos os encontros teriam que ser encontros de formação. A gente sabe que na educação a maioria das aulas são de uma transmissão de conceitos, de conhecimento, que o professor detém, ele vai transmitir para os alunos. Na psicanálise é diferente. O professor, no caso, o psicanalista didata, que está dando a aula teórica, né? Já que é uma das atribuições do psicanalista didata, ele tem que fomentar essa formação de saber. Não necessariamente ele ocupar essa posição de que ele detém o conhecimento. Entende? E isso se aproxima um pouco da posição do psicanalista no atendimento clínico, aquela posição que o Lacan fala de suposto saber, onde o paciente ele acha que a gente sabe qual o problema que ele tem. E nós temos a certeza que nós não sabemos, né? Esse saber vai ser construído no set psicanalítico. A aula teórica tem que ter esse mesmo espírito. Então, o psicanalista didata, ele tem que ter esse espírito. Eu tenho que chegar numa posição, mesmo que o aluno me coloque numa posição de suposto saber, eu tenho que chegar sabendo que eu tenho que construir um saber junto com a turma. Tá? Não é uma coisa que eu vou chegar ali e vou simplesmente transmitir. Então, esse nosso encontro de hoje, ele já, até por ser de uma formação didata, ele foge totalmente, eu espero, pelo menos, ele fuja totalmente às aulas da formação que vocês tiveram dentro do campo da psicanálise, tá? Então, o psicanalista ele tem essa formação teórica, ele tem também uma análise didata ou pessoal, né? Vocês tiveram isso, análise didata ou pessoal. Tem uma diferença grande também, né? Da análise didata para pessoal. A análise pessoal é a análise psicanalista-paciente. É uma análise terapêutica. O objetivo dela é a terapia, né? O paciente chega por um desejo dele de buscar alguém que o ajude, né? Então, tem um desejo embutido nele que o leva a procurar o profissional, a marcar, a pagar a consulta, a sessão, né? Enquanto que a análise de data, o desejo já é questionado, porque é uma obrigação do curso, dentro da formação, você tem que fazer análise. Então, a gente já não tem muito desejo. Pode ser até que tenha, né, em algum momento, mas já quebra um pouco isso. E essa análise também, ela não se prende só à questão terapêutica. Ela tem que abordar o bastidor da análise, a própria condução da análise. Tá? Então, vocês fizeram análise de data, não sei se foi por esse caminho, né? Mas o que se busca nessa análise de data? Que em grupo é melhor, eu vou explicar por quê, porque ali um aluno se coloca na posição do analisando, né? Nós vamos ouvir esse aluno. Então, o aluno fala lá uma questão dele, o analista de data ele faz a pontuação, né?
que aí pode ser um corte, pode ser uma interpretação. E quando ele passar para um outro aluno, que há uma rotatividade, ele explica por que ele fez aquela interpretação. E aí ele abre a discussão para o restante do grupo. O que vocês acham dessa interpretação que eu fiz? Por que eu fiz essa interpretação para fulano? E aí o grupo comenta isso. Isso é o bastidor da análise. Tá? Ela tem que ter isso. Por isso que é uma análise de data, não é uma análise terapêutica na essência. Tá? Ó, vamos fazer o seguinte, não sei se alguém levantou a mão, eu não vou conseguir ver, eu estou com a tela, né? Vocês podem me interromper a qualquer momento que não me atrapalhe. Foi a Cristiane. Foi. Professor, agora tem também acho que começa agora semana que vem, uma supervisão em grupo também, da SPOB, aberta. Ótimo. Acho que vai ser para o professor Carlos, toda segunda-feira. Aí acho que vai começar agora. É uma novidade da SPOB também agora. E exatamente isso aí que o senhor está falando. É aberto para todo mundo, não só para a turma. Ah, aberta, né? Ah, legal. É aberto. Então, você faz a inscrição igual os cursos, os estudos. Aí agora tem essa supervisão em grupo também. Vai acontecer direto, todo mês. A supervisão também, na psicanálise, ela é diferente. Por quê? E quando o psicanalista, dentro do curso ou formado já, né, que a gente também faz supervisão depois de formado, você busca o supervisor, você vai com uma intenção que ele te diga o que você tem que fazer. Porém, ele não tem que assumir essa posição de dizer o que o psicanalista, o que o aluno em formação tem que fazer no atendimento dele lá com o paciente. Ele tem que fomentar também o saber. Um exemplo assim que eu posso dar, que eu estou lembrando aqui, uma supervisão que eu busquei, né, busquei um supervisor, são um bom tempo atrás, e aí eu certamente eu fui com esse interesse, que ele me falasse que eu faria naquele caso que eu estava levando. E era um caso de um paciente que ele estava num enquadro assim, muito obsessivo, né? Aquele paciente com muitos métodos, né? E ele tinha um conflito grande com uma enteada. Ele estava num casamento recente, no qual tinha uma enteada, adolescente. Então, ele com 30 e poucos anos, então tinha um embate grande, porque ele queria as coisas de um jeito, tudo certinho e tal. E eu lembro que numa sessão de supervisão, eu fiquei falando disso, né, desse sintoma do paciente, que é um sintoma, né? E aí o supervisor, o que ele faz? Ele pergunta para mim assim, por que você está implicando com um sintoma desse paciente? Ele inverte. Em vez dele falar, você faz isso e isso, que vai amenizar o sintoma desse paciente, ele fala, por que você está implicando? Porque certamente o que estava ocorrendo era uma contra-transferência. Por isso que me incomodava. Eu levava isso na supervisão. E quando ocorre a contra-transferência, o nosso atendimento clínico ele fica mais pobre, né? Porque ele limita a nossa atuação no set psicanalítico. Então, essa é uma supervisão de formação de conhecimento, quando ele inverte. Ele sai da posição de suposto saber, que ele vai ter a resposta, e ele questiona, coloca a dúvida, por que você está implicando com esse sintoma do paciente? Pronto, uma pontuação. E eu levo isso. E depois isso se torna extremamente rico para a continuação do atendimento desse paciente. Então, essa formação que vocês passaram como psicanalista, ela foi uma formação diferenciada. Por isso que é uma formação, por isso que é uma experiência. Por isso que a gente fala que quando você entra de um jeito, e ao longo dos 2, 3 anos, o tempo que seja, você vai sair uma outra pessoa.
pouco diferenciado, você sente isso em você. As aulas teóricas, muitas vezes, elas mexem com a gente. A gente sai angustiado da aula teórica, porque mexe mesmo e tem que mexer, porque aí está fazendo efeito, está trabalhando bem essa formação. Aqui no Didata, deixa eu passar aqui mais um slide. O analista de data, ele faz justamente essas três coisas. Ele produz a aula teórica, ele produz a supervisão, né? Produz também a análise de data. Então, tem que ser, você já tendo esse conhecimento, tem que ser diferenciado, tem que ser uma aula teórica que gere dúvida, que seja uma aula de formação. Então, para isso, tem que ter a participação, tem que estar aberto a quem quiser participar, né? Tem que se acostumar a ser interrompido. O Lacan chegava a falar nos seminários que ele gostaria de uma plateia de histéricos, ao invés de uma plateia de obsessivos. Porque o histérico, ele expande, ele coloca para fora, né? Então, seria mais rica essa plateia. Então, nós temos que fomentar isso no grupo de alunos, né? Essa capacidade de estar perguntando o que seja, discordando, concordando, e nós temos que suportar essa posição. E se a gente notar, no fundo, isso tudo é parecido com o próprio atendimento psicanalítico, né? Quantas vezes a gente faz uma pontuação, o paciente fala, por diversos motivos, né? Ele fala para você, não, isso aí que você falou não tem nada a ver, cara. Isso está totalmente errado. E a gente tem que suportar, o nosso ego tem que suportar isso, né? A outra atividade é a supervisão, que a gente já conversamos aqui um pouquinho, né? Essa supervisão não tem que ser de entregar caminhos. Nesse caso, você age assim, assado, vai dar errado, não é assim. Tem que buscar, olha só, você pode ver esse texto aqui do Freud, tá? Que ele aborda essa questão que você está trazendo. Ou então, quando identifica uma contra-transferência, falar para o psicanalista, possivelmente você está contra-transferindo. Você tem que buscar o seu atendimento psicanalítico para ver isso, caso você não consiga resolver numa autoanálise, né? Então, tem que ter isso aí. E a análise de data, é isso que a gente já conversou também. Em grupo, eu acho que fica mais rico, porque você vê 3, 4, mas pode ser a 2, né? Sem problema, já que caminha assim. Tem a parte de análise terapêutica e depois você entra nos bastidores falando, olha, eu abordei dessa forma por conta disso, disso e disso, que você trouxe. E o próprio analisando que está ali, que no caso é um psicanalista ou um aluno, né? Ele pode também opinar. Não que ele vai mudar a sua abordagem, mas ele pode opinar, mas ele fica sabendo os bastidores, como foi construído. Tá? Ok? Dúvidas? Pessoal, fica bem à vontade aí para interromper, tá? Vamos caminhando aqui um pouquinho. Vamos entrar aqui. Essa aula, esse encontro aqui, eu estou evitando falar aula para a gente não ficar nessa transmissão só de conhecimento, né? Esse nosso encontro vai ser bem diferente, como eu falei aí, das aulas teóricas que vocês tiveram, tá? Mas vamos começar aqui, para a gente dar início, o nosso assunto de hoje, propriamente, que é a construção psicossexual, né, do indivíduo. Vamos abordar esse texto aqui do livro Banquete de Platão, conhecido como O Banquete de Platão, né, como se fala nas livrarias.
mas o título é Banquete, é um livro do Platão, ele filósofo grego. É um livro fino que vocês encontram, é muito bom esse livro, é muito rico. Eu trago aqui um compilado. E esse livro, quando a gente lê, a gente tem uma noção clara que ele moldou, ele deu nome a esse amor ocidental. O amor aqui que a gente convive no dia a dia. Seja um amor entre as pessoas, o amor pelas coisas, o amor pela vida, né? E como ocorreu esse banquete? O banquete, ele eram aquelas reuniões, né? Como a gente conhece hoje, assim, com muita comida, muita bebida, na qual as pessoas tinham a obrigação de beber, praticamente para todos estarem com o nível de álcool no mesmo grau, sendo que nesse banquete aí, onde se falou do amor, ficou livre para quem quisesse beber, não teve essa regra. E as pessoas bebiam muito, comiam muito e durava muito tempo. E se levava um assunto para ser discutido. Um iniciava falando de um determinado assunto, aqui no caso foi o amor, e quem tivesse condições, se sentisse em condições, ia discorrer sobre o assunto. E tinha que falar com uma certa propriedade, né? Ela de falar de forma... não é uma fala dentro de uma fala involuntária, tinha que ter um conhecimento. Porque o outro poderia jogar por terra tudo que foi falado. E totalmente contra o que foi falado. Esses eram os encontros, né? E nesse encontro aí que o Platão escreveu sobre, é um encontro no qual o Platão não participou. Ele soube através de terceiro, que soube de uma outra pessoa. Bem, pode ser até uma invenção literária do Platão, mas ele abordou realmente as diversas visões do amor. Então, por isso que ficou muito rico esse texto, né? É um texto de 380 anos antes de Cristo, então é muito antigo e está até hoje aí com o seu valor, né? Então vamos ver aqui alguns personagens principais que falaram sobre o amor nesse encontro há 380 anos antes de Cristo. O primeiro aqui que eu trago é Fedro. Fedro, ele afirma que o amor é um dos deuses mais antigos, né? Ele é poderoso, esse Deus, para a aquisição da virtude e da felicidade entre os homens, né? Tanto na vida, aqui, quanto após a vida, né? Após morte, né? Então, quem estivesse próximo desse Deus, Deus do amor, poderia adquirir a virtude e a felicidade. Então, ele coloca o amor no nível de um Deus, né? Então, ele fala que pelo amor, quando a gente exerce o amor, tudo é belo. O amor também está em tudo que é belo. Tudo que for bonito tem o amor. E o amor seria um dos mais antigos deuses, colocando o amor como uma divindade. Agatão, ele já coloca um pouquinho diferente. Ele fala assim então, com o amor, é justo que também nós primeiros o louvemos em sua natureza tal qual ela é, e depois os seus dons. Digo eu, então, que de todos os deuses que são felizes, é o amor, se é lícito dizê-lo, sem correr em vingança, o mais feliz, porque é o mais belo deles e o melhor. Então, colocou a nível de uma divindade o amor, né? O Agatão. Aristofane, ele já entra em algo assim mais próximo do que a gente vê no dia a dia, né? Ele conta uma história que no início da humanidade, a humanidade seria dividida em 3 gêneros: masculino, feminino e o andrógeno. O andrógeno seria
homem e mulher no mesmo indivíduo. Você vê que conceito antigo, né? 380 anos antes de Cristo. Depois vocês vão ver que esse conceito, Aristófanes, ele pegou anterior a ele, né? Então, possivelmente tem muito mais tempo do que 380 anos antes de Cristo. Já se tinha indivíduos andrógenos. E ele traz esse conceito de cara metade, que nós andaríamos pelo mundo buscando a nossa cara metade, né? Quantas vezes a gente não ouve isso no dia a dia? Ah, fulano encontrou a cara metade dele. O que é isso? Então, vem desse texto aqui do banquete, Platão, né? E como seria o encontro dessa cara metade? Ele fala aqui que... Ah, não, vou voltar aqui. Aristófanes nos fala que, no início, o ser humano ele era masculino, feminino e andrógeno. E, por desavença lá, por ofensa aos deuses, eles foram divididos ao meio. Então, o masculino, ele se tornou dois masculinos, foram divididos no mesmo corpo. O feminino foi cortado ao meio e ficou dois femininos. E o andrógeno ficou uma parte feminina e uma parte masculina. Olha que coisa interessante. E esse masculino que foi dividido em dois masculinos, ele passa a buscar a sua cara metade. Qual seria a sua cara metade? O outro masculino, né? Para se completar, já que ele foi dividido, ele era masculino. O feminino, ele passa a buscar a sua cara metade, o outro feminino, para se completar. E o andrógeno, que já tinha os dois, o que foi dividido, então ele ficou uma parte feminina e uma parte masculina. A parte feminina foi buscar a parte masculina. E a parte masculina foi buscar a parte feminina, né? Dentro de um conceito até de heterossexualidade, estaria dentro do andrógeno, dentro disso que Aristófanes nos traz aqui. Tá? Então, seria a busca da cara metade. Quando a gente fala, a gente ouve aí no senso comum cara metade, ele é muito ainda dentro de uma sexualidade que é que predomina, né, nos tempos atuais, a heterossexualidade. Mas a origem dela vem desse mito aqui. Ok? Tranquilo? Vamos caminhando. Pausanias, ele fala que o amor ele não é igual, porque a origem dele não foi igual. Então, existe dois tipos de amores. Também é bem interessante. Ele fala que existe a urânia, que seria o celestial, né? E a pandemia, que seria a popular. Então, teria um amor celestial e um amor popular. A pandemia, que é o popular, é um amor que ele... Vou ler o texto aqui, fica melhor para a gente entender. É ele que os homens vulgares amam, né? Esse amor popular. E depois que neles amam, o que neles amam é mais o corpo que a alma, tendo em mira apenas o efetuar o ato, sem se preocupar se é decente ou não. Daí resulta, então, o que eles fazem, o que lhes ocorre, tanto que é bom como o seu contrário, pode ser ruim. Então, esse amor popular seria um amor meramente corporal, só o desejo corporal atuando, né? Sem o envolvimento afetivo. O envolvimento afetivo exige que você conheça a pessoa, conheça a alma do outro. E o envolvimento afetivo seria esse amor celestial. Pausânia, ele identifica esses dois tipos de amores da humanidade, né? Assim é que o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente, né? Que consegue juntar esse amor corporal com o amor celestial.
da visão de Pausani. Esse que seria o amor belo. Ele já faz uma distinção. Para vocês verem como era a discussão dentro dos banquetes, né? Ela tinha uma profundidade e ia desarmando o que os outros haviam falado, né? E depois nós temos esse outro personagem aqui, Eristímaco, né? Todos eram filósofos na época, né? E ele fala: o amor não está ele apenas nas almas dos homens, para com os belos jovens, mas também nas outras partes, para com muitos outros objetos, nos corpos de todos os outros animais. Então, ele expande esse amor para as coisas, para objetos que são belos, para coisas que são belas, né? Ele vai para uma coisa que sai um pouco do corporal, do físico nosso, né? O amor ocorre na harmonia entre os dissonantes. Ele fala que sempre que ocorre a harmonia, houve a atuação do amor. Então, ele fala que a música que a gente ouve, ela tem a atuação do amor. Quanto mais harmônica uma música, uma música, né? Mais o amor atuou, pegando as notas, que muitas vezes são dissonantes, e compondo essa harmonia. E aí ele leva para a sociedade, sociedades que são harmônicas são sociedades amorosas, nas quais o amor está atuando. Na vida a dois também, na vida entre amigos, né? E aí a gente pode expandir isso infinitamente. O amor teria a capacidade de produzir essa harmonia. E aí entra o grande mestre da época, que era Sócrates, né? Mais idade do grupo, possivelmente, o menos bonito, né? Falava que Sócrates ele era assim, considerado feio mesmo, fisicamente. Eu falo isso para a gente poder entender a continuação aqui do banquete, né? Mas era o mais respeitado pelo conhecimento. Então, Sócrates ele coloca o seguinte: o amor é amor de algo. Ele não é um Deus, ele é o amor de algo. O amor é desejo do que não se tem. Se a gente deseja o amor, é porque a gente não tem o amor. Se a gente deseja a paz, porque nós não temos a paz, né? Isso é um conceito filosófico. A gente só deseja o que nós não temos. A gente já possui, a gente pode desejar não perdê-lo, né? Mas para desejar ter, é porque nós não temos. Então, o amor seria algo, né? Então, é sempre algo e sempre algo que não se tem. E o amor sempre deseja o belo e o bom. Ele estaria nesses dois adjetivos, belo e bom, né? Continuando. Então, o amor seria o desejo do que não se tem. O amor comunica. Aí o Sócrates começa a levar esse amor para o celestial. Ele fala que comunica o céu e a terra. Ele tem essa capacidade. Ele seria esse termo daimon, que ele coloca aqui, o amor comunica o céu e terra. O amor seria, então, um daimon. Daimon seria uma entidade que ela funciona interligando os deuses com o humano, né? Isso é um conceito lá da época dos gregos, né? Ele, com o poder de interpretar e transmitir aos deuses o que vem dos homens e nos homens o que vem dos deuses. Ele faria essa interligação. Então, o amor seria esse daimon, né? Porque ele estaria ligado ao belo e ao bom. E aí o Sócrates nos coloca a escada do amor, né? E é bem interessante isso aqui, porque ele começa do corpo, né, para alcançar o celestial. Então, aqui o texto. Em começo do que aqui é belo, em vista daquele belo, subir sempre, como que se servindo-se dos degraus. De todos os corpos, os belos corpos,
belos corpos para os belos ofícios, no caso, atividades, né? A pessoa começa amando os belos corpos, se ele evolui na escada do amor, ele consegue observar esse mesmo amor nos belos ofícios, né, que produzem coisas bonitas, né? E depois para o conhecimento, para a ciência. E continua, se o indivíduo consegue caminhar, né? E ele vai caminhando nessa escalada, sempre alcançando degraus mais altos, até que ele conseguiria chegar ao belo em si, esse conceito de belo em si, e seria uma dádiva. Aí ele fala, se alguém ocorresse contemplar o próprio belo, nítido, puro, simples, e não repleto de carnes humanas, como ele começou, de cores ou de outras muitas ninharias mortais, mas o próprio divino belo, pudesse ele, em sua forma única, contemplar, produzir não sombras de virtude, porque não é uma sombra que estará tocando, mas as reais virtudes do belo, porque é no real que estará tocando. Então, essa é a escada do amor. E ele fala que o indivíduo ele anseia por isso. Por isso, ele começa amando o belo, começa a nível corporal, né, de corpos bonitos, de coisas bonitas, porque ele anseia subir nessa escada do amor. E aí ele chegaria ao amor, que seria um amor celestial, platônico, né? A gente vai ver esse termo aqui, amor platônico. Então, seria do amor ao belo, no carnal, no corpo, a contemplação da própria essência do belo. Essa é a escada do amor de Sócrates. Esse termo amor platônico que a gente ouve falar, ele vem principalmente da colocação do Sócrates nessa escada, né? E é platônico porque é Platão, né? Vem desse texto aqui, do Banquete. Mas ele vem do texto todo, porque a gente tem a cara metade também, tem o amor celestial e o amor popular, né? Que a gente vê isso no dia a dia. E o Freud fala que são duas pulsões, né? A pulsão sensual e a pulsão de ternura que o indivíduo tem, né? A pulsão sensual está mais ligada ao corpo, né? O desejo de obter prazer corporal. E a pulsão de ternura, esse desejo de conhecer o outro, se envolver com o outro, né? Então, o amor platônico ele vem dessa concepção aqui que foi colocada, se associa muito ao Sócrates, mas é o próprio texto em si, né? E o Sócrates continua aqui, não, continuando aqui, chega a vez de Alcebiades. E Alcebiades, ele chegou, segundo o relato de Platão, ele não foi convidado, ele aparece, mas ele era bem-vindo, né? E ele era muito belo, era tão belo como o Agatão. Esse encontro foi na casa de Agatão. Agatão é um jovem belo também, e Alcebiades era muito belo para a época, assim, tinha uma fisionomia muito bonita, né? Você sabe que os gregos eles valorizavam muito a beleza física, né? E ele chega já alcoolizado. Ele é muito bem recebido, faz umas brincadeiras lá e tal, e depois ele fala, ó, eu não vou teorizar sobre o amor, eu vou contar uma experiência amorosa, a minha experiência amorosa com Sócrates. Aí a gente sai de uma descrição idealística do amor e entramos no discurso implicado do sujeito, em suas próprias experiências e desejos. Ou seja, Alcebiades ele traz para ele. Eu não estou falando de uma teoria, eu estou falando o que aconteceu comigo. Isso é o amor e eu vou relatar para vocês. Aí entra num campo bem psicanalítico, né?
E ele conta a experiência dele, ele foi aluno do Sócrates, né? Ele conta a experiência. Aí ele fala: louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei, através de imagens, né, relatando o que aconteceu. Julgando, porém, que ele estava interessado em minha beleza, considerei um achado e um maravilhoso lance de fortuna, como se me estivesse ao alcance depois de aquecer, ou seja, aceitar Sócrates, ouvir tudo o que ele sabia e, com efeito, eu presumia da beleza de minha juventude, era extraordinária. Ou seja, ele nota que o Sócrates tem interesse nele, e fala: pô, o Sócrates está interessado na minha beleza, eu vou aproveitar isso para ceder. Você sabe que nessa época aí, dos gregos, tinha muito essa relação homossexual entre o mestre e o aluno, né? Principalmente o aluno nessa idade de adolescente, que era quando eles iniciavam os estudos filosóficos. Tinha um certo status o aluno ser o caso, ter um caso homossexual com o mestre, servir sexualmente ao mestre, ter relação sexual com o mestre. Tinha um certo status. E depois que esse aluno crescia, enfim, terminava os estudos, ele levava uma vida que muitas vezes era uma vida, tinha uma atividade heterossexual, sabe? Não tinha uma atividade homossexual. Era mais aquele momento ali, um homossexualismo que a gente fala de conveniência, sabe? Era cultural, dava um status. Então, o Alcebiades, por ser muito bonito, quando ele vê que o Sócrates está com interesse nele enquanto aluno, ele fala: opa, vou me aproveitar e vou me tornar aí o caso do Sócrates sexual, né? E com isso eu vou sugar todo esse conhecimento que o mestre tem, ok? E é lógico que eu estou aqui, eu trouxe um resumo. Lá no livro coloca que ele chama o Sócrates para jantar, Sócrates não aceita no primeiro momento, depois ele faz atividade física com Sócrates, tudo com segundas intenções. Depois ele consegue jantar com Sócrates, dispensa os criados, né? E, e o Sócrates fica tarde, ele dorme, o Sócrates dorme na casa dele, ele se deita na mesma cama do Sócrates e o Sócrates vira de lado e dorme, tem uma noite de sono normal. Ele acorda muito decepcionado, porque o mestre não o quis, né? Mas depois ele entende isso. E aí o Sócrates fala sobre essa colocação aqui do Alcebiades, desse relato. Ele fala: uma irresistível beleza verias em mim, e totalmente da formosura que há em ti. Sócrates fala: ó, essa beleza que você está vendo em mim é totalmente da beleza que você vê em você, que você tem. Não é uma beleza física. E como eu falei ao início, o Sócrates ele não era belo. Ele era até considerado um homem feio mesmo. Aí ele coloca: em lugar da aparência, é a realidade do que é belo que tentas adquirir. Examina melhor. Não te passe despercebido que nada sou. Em verdade, a visão do pensamento que começa a enxergar com agudeza, quando os olhos tendem a perder sua força. Tu, porém, estás ainda longe disso. Sócrates fala: você vai conseguir enxergar essa beleza quando você perder a força do olhar, esse olhar do sentido, né? Está acostumado a procurar o belo, né? Então, ele fala: mas isso que você procurou em mim não era a minha beleza, que eu não tenho essa beleza. Era a beleza que você está vendo no meu conhecimento. E aí o Sócrates continua aqui, né?
Ele fala, ó, tu deixaste para o fim como se tudo o que disseste não tivesse sido em vista disso, de me indispor com Agatão. Agatão era o jovem belo que estava proporcionando o banquete na casa dele. Tá? Então, Sócrates fala, ó, tu deixaste para falar isso no final do encontro, que o Alcebiades foi o último a falar, né? Para me dispor com Agatão, na ideia de que eu devo amar-te e a nenhum outro, e que Agatão é por ti que deve ser amado e por nenhum outro. Olha que pontuação que o Sócrates faz aqui, muito interessante. Primeiro ele fala que essa colocação, essa tentativa de chegar à beleza, de seduzir o Sócrates lá, era para alcançar uma beleza que não era uma beleza física. Ele vai no próprio relato do Alcebiades, da experiência lá, quando ele tentou seduzi-lo. E depois ele muda o discurso e fala, e você só traz aqui porque você tem uma intenção, que é a intenção de me indispor com Agatão, porque você, na verdade, você tem interesse não é em mim fisicamente, porque fisicamente eu não sou bela e não sou jovem, você tem interesse em Agatão, que está aqui. Só que você não tem coragem de assumir o seu desejo. Por isso que você faz essa colocação aqui, com o intuito de eu me dispor com Agatão. E aí, o que acontece? Eu me dispondo com ele, eu passo a ter atenção só a você. E Agatão também era aluno do Sócrates. Então ele fala, você quer que eu me interesse só por você, você tem ciúmes de Agatão, que está aqui hoje, e quer que eu me interesse só por você. Por isso você fala que você tentou me seduzir. Você relata isso. Agatão responde, que é o anfitrião lá da casa. Ó Sócrates, é muito provável que esteja dizendo a verdade. E Alcebiades, para finalizar, ele responde, ó Zeus, né? Ó Deus, que tratamento recebo ainda desse homem, né, de Sócrates? Acha ele que em tudo deve levar-me a melhor, deve ganhar em tudo. Mas, pelo menos, extraordinária criatura, permite que entre nós se acomode Agatão. Porque ele estava sentado, ele pediu que Agatão sentasse entre ele e Sócrates. Então, ali ele assumiu que realmente ele tinha interesse físico era em Agatão, não era em Sócrates. Sócrates, ele desejava o saber do Sócrates. Esse texto ele é bastante, assim, o final dele muito psicanalítico, nessa pontuação do Sócrates, é muito interessante, que é o que muitas vezes a gente faz na clínica psicanalítica, né? A pessoa traz uma colocação, a gente faz uma pontuação puxando algo que ele falou ali nas entrelinhas, que é o significante, né? Que o Lacan fala, que ele trouxe do inconsciente dele. E é isso que Sócrates fala, você só trouxe essa experiência que você teve comigo, esse relato, porque você tem um interesse aqui que você está colocando aqui agora. É me indispor aqui com Agatão, porque você deseja Agatão fisicamente e deseja o meu conhecimento. Então, você quer que eu passe a minha atenção principal para você, enquanto aluno, e me disponha com o Agatão, e você tem o Agatão livre para você paquerar ele, dentro desse amor físico. Então, uma pontuação bem colocada. Alguém quer fazer alguma colocaçãozinha aqui? Vale a pena ler esse texto, ele não é longo, né, esse livrinho, é muito interessante. Esse ódio ao amor, né? Continuando aqui. Então, quando a gente vê a gente vê muito na psicanálise, o pessoal falando, né, que haveria uma aproximação entre a psicanálise, né, a psicanálise que foi criada por Freud, então,
seria a psicanálise freudiana, e Platão, por conta desse texto aí, O Banquete, principalmente, tá? Aí, o que esse autor aqui, que é o Caio Padovan, é um artigo, está no artigo, né, que está aqui embaixo a referência, né, o que ele fala? Essa aproximação entre a psicanálise e a filosofia de Platão, seria, no entanto, aproximações feitas a partir de recortes enviesados do texto, uma vez que, após a realização de uma análise textual mais rigorosas, as respostas às questões acima serão claras. Não, ou seja, a psicanálise ela não derivou da filosofia. A psicanálise não derivou da filosofia de Platão. Tampouco, não, Freud não encontrou respostas na filosofia. Tá? Tampouco era adepto ou devedor do pensamento platônico. Conhecia, assim, sua obra, a ponto de saber que o mito do andrógeno, que é esse mito que a gente viu, da cara metade, remontava a tradições anteriores a Platão, especialmente entre os hindus na Índia Antiga. Então, esse conceito de androgenia ele vem da Índia Antiga, é anterior até a esse texto aqui que a gente leu. Então, esse autor aqui nos coloca muito claro, e é o que a gente vê mesmo, a psicanálise ela não é uma derivação da filosofia, ela não é uma filosofia. Tá? Ou seja, o fato de Freud citar Platão, como em outros momentos de sua obra menciona Nietzsche, Schopenhauer, não faz dele um filósofo, nem significa que produziu os conceitos de sua teoria a partir de uma referência filosófica. Sabemos que, para além das observações clínicas que vinham se acumulando em seu trabalho, Freud sempre buscou estabelecer uma fundamentação biológica para a teoria psicanalítica. Bem, por que eu trouxe isso aqui? Para a gente ver que a psicanálise ela tem aqui interseções com diversas áreas. Né? A filosofia que eu conversei hoje, eu podia ter começado pela biologia. Dava para trazer uma boa interseção da psicanálise com a biologia, né? Com a história, com a hipnose, que foi lá o início, né? do trabalho clínico do Freud, né? Com a neurologia, com a própria psicologia do ego, com a antropologia e desenvolvimento do ser humano. Mas a psicanálise ela não foi formada a partir de nenhuma dessas vertentes aqui. O que forma a psicanálise é a clínica. Tá? A clínica é soberana. A clínica é soberana. É daí que veio a psicanálise. Se a gente pegar lá os primeiros textos freudianos, a gente vê claramente essa transição que o Freud fez da hipnose para a psicanálise propriamente dita. E o que norteou isso? A clínica. Tá? Hoje ainda, a gente pegar Lacan, mesma coisa. Qualquer teoria psicanalítica que nasça da própria teoria, ela não tem valor. Ela nasce da atuação clínica. Tinha o fenômeno clínico e o Freud buscava abraçar esse fenômeno com uma teoria. Né? Então, quando ele observa a transferência, um dos primeiros relatos lá foi Breuer. Né? Quando Breuer relata, naquele caso da Ana O, que eu vou trazer aqui, acho que na parte da tarde a gente vai ver já entrando na parte clínica, da sexualidade na parte clínica. Que o Breuer relata lá um caso e o Freud vê uma transferência. Ele não tinha nem esse conceito de transferência, mas ele vê um fenômeno ali. Por que essa jovem de 20 anos se apaixona pelo terapeuta dela? Não era nada formoso, Breuer, e era já um senhor. Não que ela não pudesse se apaixonar, mas não tinha nenhuma base afetiva para se apaixonar.
com esse terapeuta. Ele nota que ali ocorre um fenômeno, aí ele vai e desenvolve o conceito de transferência, desenvolve a teoria. Então, a clínica, ela é soberana. Se a gente pegar Lacan, os conceitos lacanianos, mesma coisa, vieram da clínica, né? Então, a psicanálise ela não é uma filosofia. Agora, como ela tem interseção com todos esses campos, ela pode atuar nesses campos também. Então, hoje aqui que nós estamos vendo, né, e vamos aprofundar mais a sexualidade, a formação psicossexual do indivíduo, é uma sexualidade para a psicanálise, né? Nós temos profissionais que são profissionais sexólogos, tem uma outra base de conhecimento. O conhecimento que a gente vai conversar hoje aqui é um conhecimento que ele serve à clínica psicanalítica, né? Ele tem que estar direcionado para a clínica psicanalítica. Tá? Vocês aqui fazendo esse curso de didata, né, a gente conversou lá no início, e vocês passam a ter uma formação mais aprofundada, né, para a aula teórica em psicanálise, na formação psicanalítica, para supervisão, para análise de data, né, que a gente já conversou, mas também a formação psicanalítica em si, ela permite que esse conhecimento seja levado para as diversas áreas, né? Nós temos aí colega da educação, né? Pode ser levada para você que está atuando em sala de aula, compreender melhor esse aluno, tá ali, independente da idade, os pais desses alunos, que é um papo inicial que eu estava tendo com uma colega aqui, com a família no início, né? Os pais desse aluno, quando ele fica ofendido por qualquer observação que você faça do filho, né, do aluno. Os pais hoje se ofendem muito, a gente entender o que perpassa isso. Isso dá uma base melhor para a gente entender. E nas diversas áreas, nos diversos trabalhos em grupo, né? Então, é um campo muito rico, por ele ter interseções com essas diversas áreas. Mas a origem dele e a formação dele, a base dele é a base clínica, né? Não que nós tenhamos que atuar necessariamente na clínica psicanalítica. A formação em psicanálise ela permite a atuação em diversas áreas, né? Tem colegas aí que estão atuando em literatura, né? Fazendo análise de contos infantis que são ricos psicanaliticamente, né? Os contos infantis. Você pegar esses contos, de um modo geral, aí, infantis, Branca de Neve, que seja, né? Tem colegas que atuam com podcast, né, nas mídias, né? Então, eu acho que abre um campo muito grande de atuação a formação psicanalítica. Tá? Não necessariamente na clínica, mas ela tem a sua origem na clínica e se mantém na clínica psicanalítica. E eu falo isso porque, durante essa nossa conversa até aqui, eu trouxe um pouco da formação do que é ser psicanalista de data, e depois eu entrei no banquete de Platão, eu entrei aqui na filosofia. E eu poderia ficar na filosofia o dia todo, só que eu estaria fugindo totalmente ao objetivo do nosso encontro hoje, que é a formação sexual do indivíduo. Eu estaria trabalhando numa interseção só na filosofia. Poderia trazer aqui a tragédia de Édipo Rei, que é muito falado na psicanálise, mas seria filosofia. Isso que eu conversei sobre o banquete de Platão, o que isso serve para você levar para a clínica psicanalítica? Muito pouco, a verdade é essa.
que eu apresentei para vocês aqui, muito pouco. Então, a partir de agora, a gente vai tomar um cafezinho aqui, eu vou beber uma água, nós vamos entrar no assunto propriamente dito, que é o que? A clínica psicanalítica. Que é isso que interessa aqui para a gente, como o filé mignon aqui hoje no nosso encontro, ok?